Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula. Meus parabéns para você que chegou até aqui. Provavelmente você está sentindo que tem alguma coisa aí fora do lugar, ou no seu negócio, ou na forma como você está construindo ele, mas muito prazer, meu nome é Virgínia Rezende, eu sou especialista em gestão de pessoas e processos e nos últimos anos eu venho ajudando pessoas a se organizarem, a organizarem aquilo que elas começaram ali no peito, né? Com muita garra, com muita vontade, muitos sonhos, né? E que agora tá pesado de carregar sozinha. Bom, e se você se identifica, se você se sente assim ou sente algo parecido, essa aula foi feita para você. Talvez você já esteja empreendendo, já esteja aí na correria diária, né, do empreendedorismo, tentando dar conta de tudo sozinho, sentindo falta aí de uma estrutura mínima para, de fato, crescer. Ou talvez você ainda esteja na CLT, no trabalho formal, mas já começou a colocar o pezinho aí no mundo do empreendedorismo, com algum projeto paralelo, um serviço, ou algum produto que você vende aí fora do seu trabalho formal, ou tem alguma ideia que você está a fim de tirar do papel e não consegue adequar a sua rotina, não consegue colocar isso dentro da sua realidade hoje, né? E sempre dizendo que a culpa é do trabalho. E aí você dá desculpas diferentes. Então as coisas mudam na sua vida, você só muda a desculpa, mas sempre tem uma desculpa. E a sensação de caos, ela atinge todo mundo que tenta construir um negócio próprio, um projeto próprio. A cabeça, ela nunca para, o tempo parece que nunca é suficiente e a gente fica com uma dúvida assim diária na cabeça, né? Será que eu vou dar conta? E eu quero aproveitar para te contar rapidamente sobre o Jonas, que é um cliente meu atual, mas no início ele tinha um negócio rodando que vendia muito bem, inclusive vendia muito a ponto dele mesmo ficar assustado com os resultados ali em alguns momentos, com os números. Mas ele não tinha rotina, ele não tinha clareza. Quando o Jonas me procurou, ele tinha umas olheiras assim, que eu só queria falar para ele assim: Jonas, ó, hoje eu quero que você durma, cara, durma pelo menos 8 horas, é isso que eu tenho para hoje. E ele achava que aquilo era normal, ele usava esse discurso, né, muito comum de, Virgínia, empreender é isso mesmo, a gente tá apagando incêndio aí o tempo todo, sempre no limite, até que a coisa começou a travar de verdade e ele resolveu buscar ajuda. E além de ajuda, ele queria entender se essa era a vida que ele precisaria ter, mesmo se fosse continuar aí com a empreitada. E aí nós juntos, né, criamos uma base simples, com rotinas, metas, clareza financeira, e foi aí que ele conseguiu respirar. Ele começou a escalar, né, de forma segura, e talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, né, crescendo, mas sem base, sobrevivendo em vez de liderar o seu negócio. Então, agora eu quero te contar sobre o que vai acontecer aqui nessa aula de hoje. Eu dividi ela em 7 módulos, que na verdade eu dei o nome de 7 erros invisíveis que travam quem quer crescer, seja na CLT ou no empreendedorismo já. E em cada módulo eu vou trazer, para além desse erro, a solução que de fato você possa aplicar hoje. Eu vou te entregar ferramentas práticas para você aplicar e resolver esses problemas. E eu já te adianto, tá? Não é nenhuma planilha, nenhum software que você vai ter que baixar aí no seu celular. Inclusive, eu já quero aproveitar para fazer um acordo com você. Para de baixar esse tanto de aplicativo de gestão, finanças, de tudo que existe por aí. Não é que eu ache que essas ferramentas são ruins, mas às vezes você vai ficar mais tempo tentando aprender a mexer na ferramenta do que de fato otimizando mesmo a sua rotina. A minha ideia aqui não é te fazer baixar nada e nem aprender um software novo. Eu quero de fato simplificar a sua vida. Quero trazer práticas que vão funcionar, que foram validadas por especialistas. E agora eu preciso fazer um último alinhamento com você, prometo que é o último,
antes da gente começar a falar aí desses 7 pilares, né, desses 7 pontos. Eu quero que você olhe para o seu dia a dia, assim como quando a gente vai num especialista de saúde, sabe? Quando a gente vai num personal trainer, uma nutricionista, e aí a gente preenche aquela ficha de anamnese. Então, agora nós vamos fazer a sua ficha de anamnese. Nós vamos diagnosticar você. Me fala se você se identifica com alguns desses sinais que eu vou te falar aqui. Primeiro, você acorda e já começa a correr, já acorda levantando rápido, mexendo no celular, nem sabe o que vem primeiro. Você nunca nem ouviu falar de slow morning, já acorda super ativa, fazendo um milhão de coisas. Segundo, no fim do mês, você não sabe se teve lucro ou se teve prejuízo no seu negócio. Terceiro, você vive cansado com a sensação de que está sempre atrasado, sempre para trás, sempre desatualizado perto das outras pessoas. Quarto, tem 1000 ideias, conversa com as pessoas sobre essas ideias, valida essas ideias com amigos, com pessoas próximas, mas você acaba travando na hora de executar, na hora de colocar a mão na massa. Quinto, você se divide entre o trabalho fixo e o projeto paralelo, mas tem sentido que nenhum dos dois estão andando? Tipo, você não consegue progredir na sua carreira atual e sente assim que o seu projeto paralelo também não vai para frente? E por último, se você já tem um negócio e acha que é assim mesmo, que ter um negócio é um caos constante, que essa que é a vida do empreendedor, assim como o Jonas imaginava lá no começo. Se você marcou, né, se deu um check aí em 2 ou mais tópicos desses que eu falei, essa aula agora vai te entregar clareza de verdade, então bora comigo. Então vamos para o erro número 1. Você não tem uma rotina clara e que de fato funciona. Olha, rotina não é só coisa de quem já vive 100% de um negócio. A rotina é o que vai preparar você para viver bem no seu negócio no futuro. É muito normal e necessário que você abra mão de algumas coisas quando você tem um negócio, né? Quando a gente empreende. Mas a sobrecarga, ela não é normal. Então, se você ainda está na CLT, principalmente, precisa urgentemente aprender a proteger os seus blocos de tempo. E se você já é empreendedor, precisa da rotina também, né, para não se afogar no operacional. Então, eu vou te mostrar agora um modelo simples de rotina semanal que vai organizar a sua semana em blocos reais de acordo com a sua realidade. Nós vamos dividir por agora na prática em 4 blocos. O primeiro bloco é o tempo para vender. Então, se você tem o seu negócio, né, você é vendedor. O segundo bloco é tempo para atender, porque independente da área que você tem, você tem que ter relacionamento com o cliente. O terceiro bloco é tempo para planejar, então você precisa de uma estratégia. E por último, e não menos importante, tempo para você. Porque sem você, nada desses blocos, nada disso aqui acontece. Primeiro passo para você fazer a sua lista de atividades. Brain dump. O que é o brain dump? É você escrever tudo o que você tem que fazer. Vai escrevendo mesmo. Às vezes tem coisa que você vai colocar ali que você vai até eliminar depois. Mas escreva. Um exemplo que eu trouxe aqui, primeiramente, do Lucas. O Lucas, ele é um freelancer, ele é pai, ele tá criando o próprio negócio agora. E aí ele listou todas as atividades dele, tudo que ele tem que fazer. Todos os dias, tudo que é uma vez na semana, tudo que é cíclico ali de 3 vezes na semana, e quais as metas dele, por exemplo, de dormir até as 22, de ter um tempo com a família, de fazer uma leitura. Então, aqui tudo que ele quer fazer. Primeiro você lista. Depois que você listou, você passa para a agenda. Depois de um tempo, você já começa a fazer isso direto na agenda sem ter que fazer a lista. Mas eu te oriento a fazer essa lista porque ela vai já eliminar boa parte daquele peso que está na sua cabeça. E aí, você vai dividir tudo isso aqui em 4 blocos, que aqui eu pintei de verde, azul, roxo e amarelo. Verde vai ser tudo que tem a ver com vendas, azul vai ser tudo que tem a ver com atendimento, roxo, tudo que tem a ver com planejamento e estratégia, e amarelo, tudo que tem a ver com você.
E veja só como ficou a agenda do Lucas. Aqui no caso, o trabalho fixo dele, que não tem a ver com o negócio dele, está em amarelo. Significa que dentro do trabalho dele ele pode se organizar melhor e dividir em outros blocos? Sim, ele pode. Mas o primeiro passo é fazer essa divisão em 4 blocos e depois disso você pode criar a sua própria subdivisão. Então, como que ficou aqui? Ele vai acordar todos os dias no mesmo horário, fazer o devocional no mesmo horário, levar o filho na escola no mesmo horário. O trabalho dele é fixo, então também é no mesmo horário, o almoço também. O que vai mudar é aqui. Ele está criando um curso digital. Então, ele precisa colocar blocos de tempo para poder fazer essa gestão e essa criação. E depois ele também precisa responder os clientes que ele atua por fora e fazer os orçamentos. Então, esse aqui é o momento que ele vai tirar para isso. Virgínia, mas eu ainda não tenho cliente. O que que eu faço? Já deixa esse bloco para os clientes, até para você atrair essa prosperidade. E gaste esse tempo aqui ainda criando o seu curso, porque ele está fazendo a criação, ele está elaborando o produto. Quanto mais rápido ele conseguir elaborar isso, melhor. A gente colocou aqui também academia 3 vezes na semana, o tempo para buscar o filho na escola, o jantar com a família, meditação e leitura à noite. Quais os pontos principais dessa agenda aqui? Pontos principais e cruciais. Deixar blocos vazios para que ele consiga encaixar urgências. Esses blocos aqui entre um e outro, sempre deixar espaços. Então, sempre ter espaços de respiro, para não dar aquela sensação de, nossa, minha agenda tá lotada, eu não vou dar conta de fazer nada. Deixa esses espaços para respiro. E esse espaço roxinho aqui, que é o de planejamento. Esse aqui de limpeza é o mais especial de todos, porque esse aqui é um momento de literalmente limpeza. Pode ser limpeza da sua casa, pode ser limpeza das suas redes sociais, pode ser limpeza do seu celular, que tá cheio de foto, de coisa que tá travando ele, atrapalhando o seu tempo durante a semana. Então é esse momento que você vai fazer essa limpeza. Tira esse momento para responder mensagem de WhatsApp que já passou há muito tempo. Tira esse momento para sair de grupos que ficam te prendendo. Tira esse momento para parar de seguir coisas inúteis nas redes sociais. Sempre separe esse tempo para literalmente fazer uma limpeza na sua vida. E aí você, no domingo, eu sempre gosto de fazer organização no domingo, mas tira o dia que for melhor para você conseguir replanejar a sua agenda. E o principal aqui, o objetivo não é lotar a agenda. É você ter intencionalidade e você fazer com que ela seja possível de ser executada e não fazer algo que seja fora do normal. Virgínia, mas eu não tenho filho, mas eu trabalho CLT o dia inteiro. Como é que a gente faz? Esse é o caso da Marina. A Marina, ela também vai dividir nesses mesmos blocos, mas o problema dela aqui maior é que ela trabalha de 8h30 às 18 todos os dias. E ela trabalha com doces, né, com venda de doces. Ela empreende aí em paralelo. Como que ficaria a rotina da Marina? A Marina, infelizmente, ela vai ter que abrir mão de 1 horinha de sono, né? Enquanto o Lucas, ele dorme aqui de 10 às 6, nossa querida Marina vai ter que dormir de 11 às 6. Mas o que vai acontecer com ela aqui? Ela vai fazer a mesma rotina dela do dia a dia, acordar, meditação, tem o deslocamento do trabalho presencial. Mas o que eu coloquei aqui para ela? Eu coloquei a parte de organização e limpeza somente no domingo, respeitando aquele bloco de respiro. E coloquei o horário de almoço para responder clientes e organizar pedido, porque ela consegue fazer isso pelo celular. E a parte da noite dela é o momento que ela chega em casa, vai para academia e faz produção de doces. Importante. Lembra que a parte verde, nossa parte verde é para vender? Exato. Então aqui a parte de produção já, né, é a parte de venda, porque enquanto ela faz doces, ela vai criar conteúdo. É o momento que ela vai gravar reels, é o momento que ela vai tirar fotos dela trabalhando, porque é isso que vai dar conteúdo para ela. E todos os dias ela vai tirar um espaço para estudar. Essa parte aqui de estudo, marketing e vendas é onde ela vai se capacitar para aumentar as vendas dela e para também criar conteúdos ali. De estudo. Tô estudando, vou gravar sobre isso daqui. Coisa rápida, coisa curta, que já vai dar muita audiência para ela e trazer mais clientes.
ela vai editar esses conteúdos, né, que ela gravou durante a semana, essa produção de vídeos e tudo isso que ela estudou aqui no sábado de manhã. E como ela já produziu todos os doces durante a semana, a parte da tarde é a que ela vai fazer as entregas. O que a Marina tem que fazer aqui para as coisas funcionarem para ela? Ela tem que criar as premissas dela. Quais seriam essas premissas? Clientes, eu só faço entrega no sábado. Se ela conseguir uma entrega terceirizada durante a semana ali à noite, beleza, mas ela só vai ter tempo para poder fazer essas entregas no sábado à tarde. Então ela vai ter que abrir mão de alguns clientes que vão querer entregas de última hora, que vão querer entregas no dia de semana, porque ela só pode fazer as entregas no sábado à tarde. Mas essa vai ser a premissa que ela vai criar com ela, né? Foi o que a gente combinou e que funcionou ali, que super deu certo e que tem funcionado muito bem. Hoje a Marina já está um passo de já conseguir largar o trabalho CLT dela e imagina que linda que vai ficar essa agenda no momento que ela conseguir colocar essa produção de doces ocupando, né, maior parte aqui do dia dela, e principalmente, né, essa parte de 1 hora aqui de deslocamento de trabalho, de volta para casa, né, são 2 horas a mais que ela ganha ali no dia dela. O almoço dela que vai ser com muito mais calma, com muito mais intencionalidade. E não se esqueça, sempre deixar momentos, né, para fazer a organização da rotina, organização do planejamento semanal ali e a limpeza. Então, aqui agora de volta comigo, nós vamos para o segundo erro, que é você misturar pessoa física com jurídica. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu falo e muito sobre a importância de entender essa separação, né, desde o início. E aqui, gente, esse é o erro que mais trava o crescimento, sabe? Que as pessoas mais fecham os olhos ali desde o início. Isso é tanto para quem já tem o seu negócio rodando, quanto para quem ainda está começando. Se você vende um produto e usa o dinheiro que chega desse produto direto para pagar o mercado, pagar Uber, pagar a conta de luz, a conta nunca vai fechar. Eu tenho um cliente que ele já recebeu propostas para a sociedade, propostas que iam mudar o rumo do negócio dele. E ele não conseguia apresentar uma proposta de volta que fosse de valor, né, para esse possível sócio, porque ele não tinha uma estrutura financeira para comprovar os lucros dele, os ganhos dele. Porque estava tudo misturado ali a vida pessoal. Então, mesmo que o seu projeto paralelo ainda seja pequeno, se prepare, já começa do jeito certo. Separa você da sua empresa. Nesse módulo agora, eu vou te mostrar de forma prática como é que você vai criar essa divisão de forma simples, com base em premissas, que eu aplico com os meus próprios clientes e nos meus negócios também. E aí eu quero que você saia daqui sabendo, olha só, o que é o Prolabore, né? E por que ele tem que ser encarado aí como um custo fixo dentro da sua empresa? Sim, é um custo fixo. Como que você evita, né, essa cilada aí de tirar o que sobra no fim do mês? Porque na prática a gente sabe que nunca sobra. E qual que é a diferença entre remuneração do sócio e o lucro da empresa? Você sabia que tem diferença? Uma coisa é o sócio ser remunerado e outra coisa diferente é o lucro da empresa. Por isso que muda tudo lá no seu crescimento. E por fim, a gente vai alinhar acordos, né, com você mesmo, sobre as contas mistas, tipo o aluguel, plano de telefone, uso do carro, que às vezes o mesmo é usado pela empresa e por você. Então, eu já vou deixar bem claro agora o que eu quero que você entenda, decoradamente, porque eu acho que eu vou falar isso aqui várias vezes hoje. Organização financeira é o que vai te dar liberdade de verdade. E isso começa quando você entende que você é uma pessoa e a sua empresa é outra. Então, antes da gente entender como fazer essa separação, a gente precisa definir o que é pessoa física e jurídica. A pessoa física somos nós, que temos CPF.
E essa pessoa física, quando ela tem uma empresa, ela pode assumir dois papéis dentro da empresa. Ela pode ser o sócio administrador, ou seja, a pessoa que é dona da empresa e também trabalha nessa empresa. Pode ser também o sócio investidor, que não trabalha na empresa, mas fez um aporte financeiro ou ofereceu algum bem que não precisa ser necessariamente dinheiro, mas cedeu um espaço físico, está prestando um tipo de consultoria por fora, está oferecendo algum outro serviço por fora, sem cobrar da empresa um valor fixo, mas tendo direito aos lucros posteriormente. E eu vou falar para você daqui a pouquinho como é que você vai fazer esse pagamento de lucros também. Mas quando a gente está começando o nosso negócio, a gente é dono da empresa e trabalha nela, nós somos sócios administradores. E o que é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica é a empresa. A empresa ela não tem um CPF, ela tem um CNPJ. Quando eu tenho um MEI, eu assumo dois papéis. O meu papel de pessoa física com o meu CPF e o meu papel de pessoa jurídica com o meu MEI. Essa pessoa jurídica, essa empresa, ela também tem contas para pagar do mesmo jeito que a gente tem. E ela precisa de um planejamento financeiro fora do que a gente faz pra gente. Então, da mesma forma que a gente define as nossas metas, os nossos objetivos, a gente tem que definir as metas e objetivos da pessoa física, da pessoa jurídica, que é a empresa. Então, entenda aqui que quando você abre uma empresa, você está criando um outro organismo que vai pagar as suas contas a partir de um custo fixo que vai ser o seu prolabore, o seu salário. Então, o seu salário é um valor fixo que você vai tirar ali da empresa, pode ser variável, se você for o vendedor da empresa, por exemplo, nós vamos chegar nesse ponto, mas você precisa entender que a empresa não é você, que são coisas diferentes. E aí, aqui eu gosto de trabalhar com premissas. Eu vou dar exemplos de premissas que você pode adaptar para sua empresa, mas quais são as premissas que eu acredito hoje, né? Eu vou trazer duas aqui primeiramente. A primeira é: a receita da empresa tem que ser utilizada para pagar apenas os seus custos, ou seja, todo o dinheiro que entra na empresa, você vai pagar os custos para essa empresa funcionar. Um desses custos vai ser o seu prolabore, vai ser o seu salário. Mas o dinheiro que entrou, cara, é para a empresa, não é para você pagar suas contas. As suas contas você vai pagar a partir do prolabore e você vai definir esse prolabore a partir de uma lista de gastos que você tem aí e a gente vai ter um módulo para você definir isso. A segunda premissa é: o empreendedor tem que pensar em si e na empresa como duas coisas separadas. Então, essa separação, ela tem que acontecer desde o início, por mais que entre pouquíssimo dinheiro, por mais que você ainda tenha muito mais contas pessoais para pagar do que a empresa. Pense de forma separada. Então, primeiro a mentalidade e agora a gente vai caminhando para a prática. E já quero deixar uma reflexão aqui muito importante. Nós, empreendedores, não temos aposentadoria, não temos 13º, não temos férias. Então, como é que você se prepara para isso? Como é que você tem se organizado para alcançar uma aposentadoria, uma reserva de emergência? Você precisa pensar nisso e começar a reservar um dinheiro para tal. E agora, como é que eu faço, né, Virginia, essa separação? Bom, se você trabalha com um negócio físico, tem ali um cofre, uma caixa para você identificar, mas independente disso, como hoje nós temos mais dinheiro virtual, né? A gente trabalha com Pix, cartão, então você pode criar uma conta bancária separada e deixar esse dinheiro lá dentro. Eu coloquei alguns exemplos de bancos digitais que você pode instalar aí. Não tô ganhando nada para fazer propaganda para esses bancos, mas é porque são bancos confiáveis. Cuidado com outros tipos de bancos que apareçam por aí. Confie em bancos maiores, né? Mas que são digitais, com anuidade gratuita e que você consegue criar já a sua conta PJ. Então, caso você já tenha o seu CNPJ, já cria uma conta PJ, porque isso vai trazer até profissionalismo. Quando você for emitir um boleto, quando você for receber um Pix, você passar o seu CNPJ para receber um Pix é muito mais profissional. E é super rápido para você fazer o cadastro, mas se caso você não tiver a conta PJ, separe o seu dinheiro nas caixinhas. Agora todos os bancos digitais estão vindo com essa opção de uma caixinha para você guardar o seu dinheiro, que inclusive já rende ali até como uma poupança.
E aí agora você me fala, né, Virgínia, como é que eu vou definir o meu Prolabore? Bom, eu já trouxe para vocês em um módulo onde vocês vão separar todos os seus custos, tá? Mas como é que você vai fazer esse pagamento? Porque aí você pode falar comigo assim: "Poxa, Virgínia, mas hoje eu não consigo tirar um dinheiro grande, né, um valor montante alto para pagar o meu salário para passar o mês, você faz retiradas. Não tem problema que você faça, só que tem que ser de forma controlada. E aí você pode separar um dia específico. Se você tem um dia que muitos clientes pagam de uma vez, que você tem um aporte maior, você pode colocar nesse dia. Então, todo dia 5 os meus clientes pagam, então eu vou pegar e tirar o meu dinheiro nesse dia 5. Agora, você pode também fazer essa retirada duas vezes no mês. Então, todo dia 15, todo dia 30, eu vou tirar a parte do meu dinheiro aí. Você pode fazer isso com base no vencimento das suas contas ou com base na quantidade de dinheiro que entra aí durante o mês. Tem algumas pessoas que fazem as retiradas semanais. Isso também pode ser uma opção. Mas duas vezes no mês eu acho que é bem interessante. E lembre-se, o Prolabore remunera os sócios e o lucro remunera a empresa. Virgínia, mas eu sou dono da empresa, eu tenho direito ao lucro. Sim, nós vamos chegar lá. Mas por enquanto, por favor, só tire o que você precisa para pagar suas contas. E o que entrar na empresa, investe na empresa. A sua empresa precisa crescer. E aí, depois que ela tiver muito lucro, você começa a tirar a sua parte. E quais são os tipos de Prolabore? Aqui eu gostaria de apresentar para você algumas opções interessantes para você fazer essa retirada, porque não necessariamente precisa ser o fixo. Então, eu vou expandir essa imagem aqui para que você entenda como que você pode fazer esse seu pagamento, né? Uma opção é você retirar de forma fixa, então eu vou tirar R$ 2.000 por mês, aí pode ser 2.000 no dia 5, ou 1.000 no dia 5 e 1.000 no dia 15, ou 1.000 no dia 15 e 1.000 no dia 30, ou 500 no dia 5, 500 no dia 15 e 1.000 no dia 30, da forma que você achar mais interessante, mas tem um valor fixo que você vai tirar para você. Outras opções são você incluir uma remuneração variável, porque você cria metas para você mesmo. Então, aqui uma opção interessante. Vou tirar R$ 1.000 fixo para pagar as minhas contas e do que eu faturar, eu vou tirar 5%. Já é interessante. Outra coisa é você não ter fixo, você tirar só do variável. Esse variável, só o variável, funciona muito bem para quem já tem uma renda fixa por fora e ela vai tirar só o que é variável ali do que entrar. Eu gosto bastante dessa opção para quem já tem uma renda fixa por fora, que é só 10% do que for variável, o restante tudo você vai injetar de volta na empresa. E por fim, você pode criar metas. E aí, esse também eu acho incrível. Você vai colocar um valor fixo para poder cobrir as suas contas. E aí, depois você vai colocar R$ 200 a cada meta que você alcançar. E aí, você define as suas metas. Olha, se eu fizer R$ 1.000 de vendas, eu vou tirar 200 para mim. A cada R$ 1.000 eu tiro 200 de meta. Se eu bater o faturamento X, eu vou aumentando essas metas. Isso já vai te criar uma autoridade ali na área de vendas e de estruturação de time comercial, porque quando você, se Deus quiser, você tiver o seu time comercial, você tiver pessoas trabalhando com você, você já entende como é que funciona o modelo de comissionamento, o modelo de vendas da sua empresa e como é que você vai vender essa vaga até para outras pessoas. Voltando aqui para a nossa apresentação, eu trouxe um exemplo aqui também muito clássico, né? Virgínia, eu tive um problemão, precisei de pagar um valor altíssimo de R$ 2.000. O que eu faço? Simples, tá? Negocie com a sua empresa, com você mesmo, enquanto as parcelas que você tem que pagar de volta. Então, pega esses 2.000 que você precisa, faz esse pagamento dessa conta pessoal que você tem, e aí depois você desconta do seu Prolabore a quantidade de parcelas que você definiu. Nesse exemplo aqui, eu negociei de 10 vezes. Então, nos próximos 10 meses, eu vou descontar R$ 200 do meu Prolabore, que foi o empréstimo que a empresa fez para mim. Olha que maravilha! Um empréstimo sem juro. Isso é perfeito, né? Porque a empresa é sua e você faz como bem entender. Mas se quiser colocar um juro, tudo bem também. A empresa é sua, as regras são suas. Agora, um exemplo de contas compartilhadas. Aqui, eu
criaria uma nova premissa, talvez, para que você de fato consiga ter essa gestão de separação. Eu trouxe 3 exemplos aqui muito clássicos. O primeiro é o telefone pessoal. Muitas vezes, quando a gente está começando, a gente acaba tendo um plano de telefone só e a gente usa para a empresa e usa também para o pessoal. O que eu faria? Eu descontaria R$ 50 do meu Prolabore e pagaria essa conta. Pela empresa, por exemplo. Então, eu vou fazer o meu plano de internet ali no CNPJ da empresa, eu pago com o dinheiro que entra na empresa, mas eu desconto uma parte no meu Prolabore. Ou o contrário, tá? Se você for pagar por conta própria, você já inclui isso ali no seu Prolabore também para a empresa pagar a parte dela. Outro ponto aqui, a moradia. Se você alugasse, se você fosse trabalhar e abrir o seu empreendimento em um local específico, um ponto comercial, você não teria que pagar o aluguel? Então, se você mora no empreendimento, faz sentido que você divida essa conta com a empresa. A empresa também tem que pagar a parte dela. E um outro exemplo é o transporte. Muitas vezes a questão do transporte, às vezes a gente tem um sócio que tem um carro e que vai fazer o transfer de clientes, ou que vai no mercado para fazer algumas compras e acaba utilizando o carro. Faz sentido que você dê uma ajuda de custo, né? Esse dinheiro saia da empresa e vá com uma ajuda de custo para essa pessoa que está usando o carro próprio, enquanto a gente não tem o carro da empresa. E agora a parte boa, o faz-me rir, que é o lucro. Virgínia, tá, mas e o lucro? Quando é que eu vou ter a minha parte? Bom, aqui, o que eu traria de premissas? Eu traria mais 2 premissas para além daquelas outras 2 que a gente definiu lá atrás. A terceira seria a gente fazer uma retirada trimestral, semestral ou anual. E a quarta é nunca fazer mensal, tá? Nunca faça retiradas mensais. Por quê? Porque você tem pouco dinheiro para reinvestir ali na empresa e aí você vai gastar esse dinheiro com você. Não faça isso. Pega o dinheiro que entra, guarda ele ou já gasta de uma vez para investir em melhorias, para trazer mais clientes, mais dinheiro e aí você retira esse dinheiro, esse montante, né, esse lucro depois de um tempo. Aqui você pode pensar muito na sazonalidade. Por exemplo, se você tem uma loja de açaí vai vender mais no verão. No inverno já não vai vender tanto. Então, se o inverno vai começar ali por volta de abril e maio, não é o momento ideal para você fazer retiradas, porque você precisa se manter naquele período de inverno ali. Ou o que é que você pode definir? Vou fazer as retiradas de lucros já incluindo o planejamento financeiro que eu preciso para passar o inverno, porque eu tive uma boa temporada. Então, verão você vende mais, você trabalha mais também, faz a retirada, às vezes vai ser um momento que você vai aproveitar para tirar férias, para descansar, mas durante o inverno ali não é o momento de fazer retiradas, é o momento só de manter a máquina girando, de fazer planejamentos, para que quando chegar a próxima temporada, você consiga arrebentar de vender e aí continuar com esse ciclo. Como que eu faria esse planejamento de investimentos aí para me preparar para baixa temporadas ou para momentos aí de virada, né, de ano? Primeiro você fazer uma análise, né, do quanto que o seu empreendimento precisa para pagar essas contas. E aí aqui se acontecer uma crise, a gente teve a pandemia aí do Covid-19 e quem não tinha reserva de emergência, quem estava com muitas dívidas, quebrou, principalmente quem estava inadimplente, né? Porque quem tinha dívidas, mas já tinha um planejamento saudável para cobrir essas dívidas, se deu bem. Mas quem não tinha, infelizmente, não conseguiu seguir com o projeto. Segundo, você vai fazer uma estratégia. Qual que é a minha estratégia, né? Principalmente para Airbnbs. O que eu gosto de fazer? E o que eu fazia muito quando eu comecei com o Airbnb? A primeira casa que a gente montou era nossa. Então a gente não tinha gasto com aluguel. Então todo o dinheiro que a gente economizava de aluguel, a gente guardava. Então a gente ia juntando. Quando chegou no final do primeiro ano, né, que a gente finalizou o primeiro ciclo, que a gente já entendia mais ou menos como é que seria a nossa sazonalidade, a gente parou e pensou: com esse dinheiro que a gente tem guardado aqui, o que que dá pra gente fazer? Alugar um novo espaço e abrir mais um Airbnb? Ou reformar esse nosso para a gente conseguir subir o ticket, cobrar mais caro e também porque eventuais reformas são necessárias depois do uso ali do espaço, né? Então, no primeiro ano, a nossa meta foi aumentar
a quantidade de espaços, então a gente fez aluguéis, e no segundo ano aumentar o ticket médio. Então a gente fez reformas nos espaços que a gente tinha ao invés de expandir. Então, esse é o direcionamento. Qual o caminho que a gente vai tomar? Expansão ou reforma? E isso se aplica a qualquer modelo de negócio. Então, eu trouxe aqui para você um resumo de quais os passos que você vai seguir. Você já consegue aplicar tudo isso na prática. O primeiro é você definir as suas premissas, as suas regras. Depois que você tiver uma rotina, que você se acostumar com essas regras, fica muito mais simples de você seguir. O segundo ponto é você definir a quantia mensal aí para a sua reserva de emergência. Então, tanto a sua reserva pessoal quanto a reserva da empresa, pensando que você não tem 13º, não tem férias e não tem aposentadoria. O terceiro passo é você criar o cofrinho da empresa, pode ser a caixinha lá dentro do banco, mas o principal aqui é você criar uma conta PJ, até por questão de posicionamento profissional. E aí você define o seu Prolabore e a forma que você vai receber esse Prolabore. E por fim, defina as metas, faça os planejamentos, faça as suas metas de faturamento, entenda qual é o seu produto e qual o potencial que ele tem para vender. Olhe para o histórico de vendas que você teve para que você consiga planejar o próximo ciclo, que pode ser o próximo ano, o próximo trimestre, sempre pensando em quando que você vai retirar esses dividendos e o quanto que você precisa deixar na sua empresa para que ela consiga crescer cada vez mais. Agora, o terceiro erro é aquele lá, ó, que você se identificou no início. Você apaga incêndio todos os dias, vive no improviso. Olha, se você empreende, não adianta, vai estar reagindo mesmo em alguns momentos. Algumas coisas, seja responder cliente, refazer alguma atividade, são operacionais, mas você não pode se esquecer dessas tarefas. Você não pode ficar nesse ciclo de refazer coisas, sempre de retrabalho, sabe? Se você ainda está na CLT empreendendo no paralelo ainda, aí vive sempre na ansiedade de não conseguir fazer tudo, sente, né, que sempre tá faltando aí alguma coisa, e isso só acontece porque você não tem clareza do que é urgente e do que é importante. Então, eu vou te ensinar agora um exercício rápido de priorização. E aí você vai poder enxergar o que você vai cortar da sua rotina, porque tem coisas que a gente pode cortar e, claro, né, o que você pode delegar. Então, por que não passar para uma outra pessoa fazer? Além disso, você vai saber também o que realmente precisa da sua energia. E aí a gente vai fazer uma listinha semelhante com a do Lucas e da Marina, que eu mostrei para vocês, mas essa ela é mais curtinha. Eu trouxe só algumas atividades que a gente precisa executar, só para a gente conseguir exemplificar e você já ser capaz de entender isso mais na prática. Eu trouxe aqui, então, 4 atividades que surgiram aqui na minha cabeça e eu preciso saber o que eu faço. Porque são temas urgentes, coisas que surgiram na minha cabeça que tá martelando aqui e eu preciso resolver isso, só que eu sou uma só e são 4 coisas para fazer. Então, vamos entender como é que a matriz funciona na prática para que você defina o que você vai fazer com cada uma dessas atividades. Aqui eu vou contextualizar um pouco mais, mas isso é muito pessoal e quem vai definir a urgência e a importância é você. E quanto mais você faz isso, melhor você vai ficando. Então, aqui é uma questão de prática mesmo. Então, a matriz de Eisenhower, tem essa estrutura aqui sempre. Urgente, não urgente, importante, não importante. Você vai colocar essas atividades dentro desses quadrantes e a partir do momento que você definir isso, você vai entender se você tem que fazer essa atividade agora, se você tem que programar ela para um outro momento, se você tem que delegar essa atividade para uma outra pessoa, terceirizar, ou se você simplesmente elimina, porque a gente também tem que aprender a falar não. Então, o primeiro exemplo aqui. Um cliente antigo, responder um cliente antigo. Poxa, cliente antigo são pessoas que pagam contas, são pessoas fiéis, são pessoas que a gente precisa responder de forma urgente. É urgente ou não é urgente? Sim, é urgente, é um cliente antigo. É importante ou não é importante? Bom, um cliente antigo, ele é importante pra gente. Então, eu vou fazer isso agora. Criar um novo e-book.
Olha, desenvolver um novo produto é importante, porque é o que vai trazer renda pra gente, é o que vai me trazer dinheiro, é o que vai encher meu bolso, é o que vai expandir a minha empresa. É importante ou não é importante? Pô, é importante, mas é urgente. Eu preciso fazer isso agora. Outro ponto, quanto tempo eu vou gastar pra fazer isso? Aí a gente tem que pensar se de fato nós conseguimos e precisamos que ele seja lançado hoje. Pô, um e-book, a gente já está rodando campanha, a gente já tem e-books, a gente só quer expandir a nossa carteira. Então, de certa forma, não é tão importante assim. Mas eu vou gastar dinheiro com isso, eu posso terceirizar, eu posso delegar. Talvez eu consiga criar isso, porque tem várias inteligências artificiais que vão me ajudar com isso, e eu não quero passar isso para uma outra pessoa fazer. Então, eu acho que não é urgente, mas é muito importante, então eu vou programar e colocar na minha agenda para eu fazer. Redesenhar a logo da empresa. Olha, redesenhar a logo da empresa é uma coisa que talvez seja urgente, porque eu não estou satisfeita com a minha identidade visual e isso impacta muito diretamente no resultado com os meus clientes, com o meu posicionamento nas redes sociais. Só que não é tão importante porque eu já tenho uma logo. Então, se eu já tenho, não é algo que eu vou ter que fazer isso, que eu vou ter que dar tanta importância. O que eu faria? Eu delegaria. Eu contrataria uma equipe de marketing ou buscaria uma inteligência artificial que faria para mim. E por fim, fazer reunião com o fornecedor. Cara, o fornecedor tá me prospectando, tá querendo renegociar valores e eu não tô afim. Talvez seja um fornecedor que nem faça tanta diferença para mim, eu posso resolver isso só mandando uma mensagem no WhatsApp e não vejo necessidade de reunião. Então, eu vou eliminar essa tarefa. Deu para entender a dinâmica? Aqui, além de pensar se é importante ou urgente, você precisa encaixar em um desses blocos. O que você precisa entender é se você vai fazer isso agora, se você vai programar para depois, se você vai terceirizar ou se você vai simplesmente tirar da sua agenda. E faça o possível para conseguir encaixar isso de forma equilibrada nesses blocos, para que não vire uma bola de neve. Imagina se fica tudo aqui para fazer agora. Você não consegue fazer tudo de uma vez só. Então, para mim, antes um erro que eu cometia era programar tudo. E aí chegava lá na hora de fazer, eu acabava não fazendo. E aí virava uma bola de neve, eu acabava não entregando nada. Então agora algumas coisas que a gente consegue questionar, será que eu preciso fazer isso mesmo? E aí você já consegue aprender também a terceirizar algumas responsabilidades. Agora o quarto erro. Na verdade, eu acho que eu nem chamaria de erro, porque eu coloquei aqui assim: erro número 4, você não sabe o mínimo que precisa faturar. Mas eu vou tratar isso como já uma ação que você precisa tomar agora. Você precisa saber o mínimo que você precisa faturar. Esse é um dos pontos mais negligenciados por quem está construindo algo, que é a meta mínima de faturamento. E quando eu te falo de meta mínima, eu não estou falando só do número ideal, sabe? O número dos sonhos, aquele que você gostaria de fazer, mas aquele que precisa entrar na sua cabeça e para você manter a sua estrutura funcionando. Com o mínimo de saúde, entrar na sua cabeça, entrar no seu bolso, né? Sabe aquela frase da Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? É exatamente isso. Para quem não sabe o quanto precisa faturar, qualquer valor que entra parece bom. E aí que começa aquele ciclo de estagnação. E o exercício aqui, ele é bem simples. Nós já falamos sobre isso lá no módulo de separação de pessoa física e jurídica, mas aqui eu quero aprofundar com um pouquinho mais de detalhes para você entender certinho. Primeira coisa que você vai fazer, você vai anotar todos os custos da sua vida pessoal. Então, quanto é que você precisa para vender hoje? Qual que é o mínimo? Soma aí o seu aluguel, mercado, transporte, escola dos filhos, lazer, depois os custos fixos do seu negócio. Então, nós já vamos trabalhar aqui, ó, separando, beleza? Você vai anotar as ferramentas, os materiais que você usa para produzir o seu produto ou para executar o seu serviço, a mensalidade que você paga do MEI, as taxas de plataforma, compras de insumo, serviço de entrega, ou seja, tudo que está relacionado aí
aos custos do seu negócio e quanto que você tiraria de Prolabore, mesmo que ele seja simbólico. E é possível já incluir aí, se for possível, né, uma reserva mínima para reinvestimento aí, para segurança, para emergência. Isso a gente falou, né, com mais detalhes lá no módulo de pessoa física e PJ. Somando tudo isso, você tem o seu faturamento mínimo mensal. Com esses números em mão, a pergunta é: quantos clientes ou quantos serviços, né, quantos produtos que você precisa vender no mês para bater essa meta? Então aqui nós vamos focar na execução e não no sonho lá na frente. Vamos ser prático, ó. Se você vende, por exemplo, um serviço de R$ 400 e você precisa faturar 5.600, que foi a soma que deu lá dos custos que você fez, você vai precisar de 14 clientes. Ou, se você vende um produto de R$ 50, 112 vendas no mês, que vai dar a média aí de 3 e pouco por dia, a média, vamos por 4 dias, 4 vendas. Ah, Virgínia, mas vender 4 por dia é muita coisa. Eu sei, parece muito. Mas com clareza, você vai começar a direcionar a sua rotina e aí entra aqui agora o segundo passo. Você não vai só bater meta com desejo. Você vai bater meta com ação, ação recorrente. A meta de faturamento, ela tem que ser dobrada em metas de comportamento. E onde que vai entrar, né, esse comportamento, esses movimentos na minha empresa? Do mesmo jeito que a gente viu aqueles blocos de vendas. Lembra do bloco de venda? Aquele que a gente pintava de verde, lá na agenda do Lucas e na agenda da Marina? A gente vai pegar dentro desses blocos de venda e vai dividir ele em 3 novos blocos. E aí, quais que seriam esses 3 blocos que a gente vai dividir? O primeiro bloco é de prospecção ativa. Isso mesmo, mandar mensagem, conversar com os leads, participar de grupos, pode pedir ajuda aí do ChatGPT para criar um script de venda. Eu vou chegar nessa parte, mas testa aí para ver se as pessoas vão topar. O segundo bloco vai ser o de divulgação. Então, que é você postar no Instagram, no TikTok, mostrar os bastidores de você trabalhando, de você preparando o seu produto, de você fazendo a preparação do seu serviço e, claro, fazer stories com CTA. Então, por exemplo, supondo que eu vendo estratégia de marketing. Então, você posta ali o seu dia a dia, mostra você produzindo conteúdo, fazendo calendário editorial. Aí, no final, você traz uma chamada. Mostra um cliente, por exemplo, que ficou satisfeito com o seu serviço, que te deu uma boa avaliação, conta um pouquinho da história desse cliente, até igual eu fiz aqui para vocês, mas aí no final você vai falar: se identificou com esse cliente? Quer ter também na sua vida e a vida do seu negócio mudada aí através do marketing digital? Clica aqui e entenda mais sobre o meu serviço, ou entenda mais sobre a forma que você vai mudar a sua vida, ó. E aí já joga lá uma landing page, né? Joga num local aí onde a pessoa vai conhecer mais o seu trabalho. Tem várias inteligências artificiais que fazem isso e vai se tornar um cliente. O terceiro bloco vai ser a estruturação, onde você vai melhorar o seu produto, organizar a sua oferta e ajustar os preços. Você pode colocar essa parte do seu planejamento junto com aquele bloquinho roxo, sabe? Aquele planejamento ali que a gente colocou, aquele espacinho que a gente separou para limpeza. Então, você também já traz uma clareza ali para organizar a sua agenda da semana e já dividir esses blocos. O Lucas, lá no nosso exemplo, ele ainda está na fase de implantação. Então, ele ainda está só criando o conteúdo que ele vai vender. Nesse momento, ele precisa de ficar full time ali na criação desse produto, mas quando ele finalizar, ele vai ajustar esses blocos para ele, de fato, ofertar esse produto. E detalhe, tá? Importante. Dentro desse bloco de venda, ele também pode inserir ali um momento, né? Espaços ali, onde ele vai testar como que tá a movimentação de venda desse produto, para que ele possa produzir novos produtos, oferecer novos serviços e aí aumentar a renda dele. Beleza, Virgínia, já entendi, mas como é que eu faço isso na prática? Bom, se você vende serviço, uma meta realista pode ser, por exemplo, você iniciar
5 conversas por semana e a partir dessas conversas, 2 virarem proposta. Se você vende produto, aí a meta, por exemplo, pode ser fazer 3 postagens por dia no Story, 3 posts no feed por semana e responder todo mundo que interagir com você ali nas redes sociais. Sei lá, cria um fake e bota lá para comentar. E se você não sabe nem por onde começar, abre um aplicativo famoso que todo mundo tem no celular, se chama Contatos. Escolhe 10 pessoas que você já conhece, pode ser alguém que já comprou de você, alguém que já conversou com você sobre o tema, que já te acompanha, alguém que esteja próximo do tema do que você está oferecendo ali, e fala com essa pessoa se ela poderia ao menos te indicar. Não manda texto frio, não manda uma mensagem ali fria, mas manda mensagem de alguém que está começando, sabe? Alguém que quer crescer de fato, mostra que você quer crescer com seriedade. E aí eu reforço por aqui que você acompanha. Então, pode anotar num caderno, pode ser numa planilha, se você preferir. Pode ser onde você achar que se sente mais confortável. Eu gosto da agenda, mas toda semana você revisa, né? Quantas pessoas que você abordou, quantas pessoas que você enviou, quantos fechamentos que você fez? Aí você começa a construir o seu funil. Não precisa ser uma mega planilha para isso, tá? Mas você precisa de cadência, de constância, tá? Precisa ser algo que você vai olhar sempre, sempre, sempre. Porque meta não é sobre sonhar, é sobre agir com direção. Então agora eu queria que você pegasse aí os seus custos pessoais, os custos do seu negócio, o prolabore que você deseja e com base no preço que você vende, calcula sua meta mínima de clientes por mês. Esse número, ele vai virar a sua referência para tudo daqui para frente. Porque se você não souber o mínimo que você precisa fazer, o mínimo que precisa entrar, você vai continuar girando aí, dando voltas, sem sair do lugar. Então precisa de ter um número. E agora o erro número 5. Você toma decisões na emoção. Já sentiu aquela ansiedade de aceitar um cliente só porque você ficou com medo de não vender mais? Ou então comprou um curso só porque alguém conversando com você te indicou e você nem pensou se fazia sentido para você? Pois é. Decidir na emoção te leva a escolhas que pesam depois. E a depender do quanto você gastou ou vai gastar com isso, seja dinheiro ou seja tempo, eu vou te dar um checklist rápido aqui para você não ter esse prejuízo. Ou seja, eu quero que você faça essas 4 perguntas, tá? Se faz aí antes de tomar qualquer decisão no seu negócio, seja ainda no estágio inicial de crescimento, e elas servem para a vida pessoal também. Eu gosto de chamar esse processo aqui de checklist da decisão racional. Então, ó, antes de você falar sim para um cliente, para um projeto que apareça aí no meio desse processo que você está estruturando, você vai fazer essas 4 perguntas para poder tomar essa decisão. A primeira pergunta é: eu tenho dados e clareza sobre isso ou eu só estou empolgado? A segunda pergunta é a seguinte: isso me aproxima da minha meta agora ou vai me distrair? Aqui considerando que a gente já definiu o quê? As nossas metas lá no nosso passo anterior, né? Depois você se pergunta: eu tenho estrutura para entregar isso com qualidade? E por fim, você responde: qual que é o custo real? Considerando aí tempo, energia, financeiro, você vai ter para essa decisão. Se 3 ou mais dessas perguntas forem não, a resposta provavelmente também é não. Como diz a minha mãe, simples assim. Agora o erro número 6. Depois de conceitos tão densos, cheios de coisa prática, ferramenta, conta para fazer, planejamento, talvez você esteja aí pensando, né? Beleza, Virginia, eu entendi, mas como é que eu dou conta agora? Já tá me dando um monte de número, de custo que eu tenho para viver e para empreender. E a resposta é simples. Você não precisa dar conta sozinho. Você só precisa aprender a usar as ferramentas certas do jeito certo. Ai, Virginia, mas você falou comigo que você não ia trazer planilha. Não vou trazer planilha. Eu quero falar para você da inteligência artificial.
Ela pode ser a sua assistente virtual de verdade para fazer coisas que você faz todo dia e que drena a sua energia. Seja para organizar sua agenda de forma mais estratégica, seja para tirar aquele branco que fica quando a gente está com cansaço mental, sabe? Quando dá aquela sobrecarga criativa, ela vai te ajudar a trazer coisas para você desenvolver e impulsionar a sua criatividade e conseguir produzir mais em momentos que de fato a gente fica, às vezes, um pouco com a cabeça cheia ou às vezes até vazia. Use aí a expressão que você achar que é mais adequada para esse tipo de situação, onde a gente não consegue ser criativo. E eu vou te dar 3 formas reais de utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Bora pro primeiro prompt de modelo. Esses prompts estão lá no seu PDF para você conseguir copiar e colar. Mas a ideia aqui não é prompts para você utilizar, é prompts para você se inspirar e eles vão dar certo aí para você no momento em que você estiver utilizando a inteligência artificial para te ajudar no seu dia a dia. Esse exemplo aqui é de um cliente que está pedindo desconto e que eu quero melhorar a minha venda. Como que eu colocaria aqui? Recebi uma mensagem no WhatsApp de um cliente pedindo desconto. Então, contextualiza. Depois você explica para o chat o que você não quer. Não quero conceder o desconto, mas eu também não quero perder a venda. E aí você explica para o chat como que você quer que seja essa mensagem. Eu preciso de uma resposta educada, firme e profissional, que valorize o meu produto ou serviço, reforce o custo-benefício e mantenha o interesse do cliente. Use um tom cordial e seguro que transmita autoridade sem ser ríspido. Isso é garantia que vai dar certo, que vai funcionar esse prompt? Não sei. Vamos conferir aqui com o nosso querido para ver o que ele vai entregar para gente. Vamos ver aqui. Ó. Oi, fulano, tudo bem? Entendo perfeitamente o seu pedido e agradeço pelo interesse. Nosso valor é resultado de muito cuidado com a qualidade do que entregamos e foi pensado justamente para oferecer o melhor custo-benefício possível, sem abrir mão dos resultados que você busca. Tenho certeza de que você vai sentir na prática o quanto vale a pena o investimento. Se tiver qualquer dúvida sobre o que está incluso ou como funciona, fico à disposição para te explicar com todos os detalhes. Olha só, falei que eu não consigo dar desconto, gerei valor e ainda expliquei para ele que eu estou aqui disponível para poder dar mais detalhes. Agora, o mais legal aqui, ó, ele te pede para você falar sobre qual que é o tipo de produto. Então, você consegue maturar aqui a sua resposta de acordo com o tipo de produto. Vou falar aqui. O meu produto é um e-book de R$ 15. Ó, super barato. Vamos ver. Perfeito. Ó, está falando de um valor acessível e mesmo assim a pessoa tá chorando desconto, né? A pessoa quer um cupom, por exemplo. Ó, oi, que bom que você se interessou pelo e-book. Ele foi pensado com muito carinho para entregar um conteúdo prático, direto, com um ótimo custo-benefício. Por R$ 15 você tem acesso a informações que podem te poupar tempo e trazer resultados. Olha que legal. Aqui, o que que eu faria? Eu falaria sobre o que que é o e-book. Meu produto é um e-book de R$ 15 sobre dietas pré-festas de fim de ano. Sei lá, pensei nisso aqui agora. Ó, foi feito justamente para quem quer se preparar de forma leve e estratégica para festas de fim de ano, sem dietas malucas e com dicas práticas. O valor é bem simbólico, perto do conteúdo que ele entrega e do resultado que ele pode proporcionar. Ah, eu não gostei. Eu acho que faltou focar mais no resultado. E aí você vai melhorando aqui essa resposta, ó. Vamos ver o que que ele vai passar aqui pra gente. Te ajuda a chegar aos fim de ano, se sentindo leve, desinchada e com mais energia, sem dietas restritivas ou complicadas. Você recebe um passo a passo prático que vai te ajudar a ter resultados visíveis em poucos dias.
o valor já está super acessível justamente para tornar esse conteúdo de qualidade viável para mais pessoas. Aí, agora tá show, gostei pra caramba. Outro exemplo aqui. Sou manicure, olha que legal, aqui eu já adorei porque aqui eu já tô falando qual que é o meu produto, né? Sou manicure e vendo um curso online de alongamento de unhas. Quero sugestões de 5 temas de postagens para redes sociais que me ajudem a gerar autoridade no assunto, despertar o desejo de compra nas seguidoras e aumentar as vendas do curso. As ideias devem ter linguagem acessível, conexão com o público feminino e incluir um CTA estratégico em cada uma. Então aqui, ó, chat vai ser o meu social media, tá? E aqui eu tenho que falar quantas postagens que eu quero, como que tem que ser as ideias e que tem que ter um CTA estratégico. O que que eu não coloquei aqui? Eu não coloquei se eu quero ideia para Reels, se eu quero para vídeo no YouTube, se eu quero para se o tema vai ser um carrossel, porque, sei lá, tô sem ideia. Então eu vou deixar o chat me dar essas ideias. Isso ajuda bastante também, quando a gente não tá com muita criatividade, a gente já joga aqui e ele auxilia bastante. Então vamos ver o que ele vai trazer. Eu colei a mesma mensagem ali. Aí, bora lá, vamos ver o que ele vai trazer. Ó, 5 ideias de postagens estratégicas que vão gerar autoridade, conexão e desejo para o nosso curso. Aí aqui ele já me dá o formato. Isso é muito bom. Então ele já vai me dar um exemplo aqui de reels ou um carrossel. Aí aqui ele fala, ó, compartilhe erros comuns de quem está começando. Então, ó, a legenda, que legal. Se você quer viver de unhas, precisa mais do que saber fazer uma cutícula perfeita. Técnica sem base é prejuízo disfarçado. E aí o CTA, né? Quer aprender do zero com segurança e confiança? Comenta, quero que eu te mando o link do curso. Boa, já joguei CTA ali. Agora aqui, ó, antes e depois. Nossa, antes e depois é muito legal, cara. Trazer autoridade é você conseguir trazer pessoas que vão te trazer ali um feedback, uma história, ó lá, histórias curtas de alunas. Se você, Virginia, eu não tenho aluna. Traz história fictícia, né? Não precisa mentir, mas traz ali depoimentos fictícios para que funcione. Outro aqui que eu achei bem legal, ó. Simulação da tela ou post estático, né? Mostrar uma conta de quanto que você pode ganhar por dia. Cara, esses vídeos, eu já vi muito vídeo viral no TikTok de pessoa que faz as contas ali. Tipo, esses dias mesmo eu vi um cara que ele vende quentinha. E aí ele faz as contas lá, ó, quanto é que você ganha vendendo quentinha? Tantas por dia e quanto que eu gasto pra fazer isso? Qual que é o meu lucro? Top demais, esse daqui funciona muito. Esse daqui, ó, o que que você precisa saber antes de fazer um curso de alongamento? Achei muito legal porque, assim, o chat ele foge daqueles posts safado que o pessoal posta falando 5 dicas de tal coisa. Não, cara, que é estratégia, olha que legal. E daqui você pode tirar outras ideias também, né? Aqui, ó, quer trabalhar com beleza, mas não sabe por onde começar? Aqui você já pega um público de pessoas que querem trabalhar na área da beleza, mas ainda não sabem, né, se segue para cabelo, para unha, enfim, aqui você já traz novos tipos de leads também. Então, assim, muito bom. Outro aqui, prompt que vai te ajudar muito aí no seu trabalho. Então, agora eu já sei responder cliente, eu já tenho conteúdo para poder postar. Esse aqui, ó, esse aqui é muito legal. Vou colar abaixo o texto de uma proposta comercial que escrevi. Me ajude a revisar com foco em clareza, persuasão e conversão. Aí aqui eu peço para ele avaliar a minha proposta. Ó. Avalie se tem algo confuso, se falta CTA, se a estrutura e a linguagem está estratégica para despertar o interesse do cliente e levá-lo a fechar. Olha que show esse aqui, tá? Eu vou copiar aqui. Vou colar aqui uma proposta comercial que seria para o curso online. Eu coloquei um valor mais alto aqui, coloquei um ticket de R$ 100, que o próprio chat gerou para mim. E eu vou ver o que que ele vai me dar de feedback. Ó, ele falou que tá muito bom, né? Foi ele mesmo que fez. Mas aí, o que que é legal aqui desse prompt, tá? De avaliação comercial? Você vai escrever a sua avaliação, a sua proposta comercial, e ele vai te dar o que que tá bom, ou seja, o que que você pode manter para as próximas propostas que você fizer, e as sugestões ele vai te passar aqui, tá? Então, olha só que legal aqui, ó, de proposta comercial você já coloca descubra como lucrar. Olha só que show, né? Já fica bem mais intuitivo. A introdução também, ó, ele traz uma coisa mais
estratégica. Então ele vai mudando cada sessão e cada alteração que você pode fazer. Então a ideia aqui é essa, tá? E aí você vai melhorando o seu prompt, você vai otimizando e vai entendendo também como que você pode ser cada vez mais estratégico. É claro que a sua experiência e os feedbacks que você tiver dos leads, dos clientes, vão maturar muito o seu processo. Mas para quem está começando, cara, usa o chat que ele ajuda demais em todos esses processos e o principal aqui, que é o nosso objetivo, otimizar tempo. Vamos agora para o último erro, que é o mais grave de todos. Você parou de olhar para você como pessoa. Você senta para trabalhar, abre o WhatsApp, já vai comer olhando para o notebook, já está respondendo o cliente, dorme pensando em boleto, acorda se cobrando porque está atrasado com tudo. Olha, você não é uma empresa, você é uma pessoa. E se você se abandona, o negócio também desanda. Quem não se vê mais como gente, vira só operacional. Vira aí um executor de tarefas e isso destrói o propósito. E destrói principalmente a sua saúde mental. Então, por isso que o último ponto dessa aula é o que realmente fecha o Comanda hoje. Você precisa criar um bloco semanal e inegociável para cuidar de si. Então, agora, a gente vai falar daqueles bloquinhos amarelos. Você vai concentrar em direcionar para esses pontos que eu vou te apresentar aqui agora. E assim, entenda que eu não tô falando só de autocuidado, eu tô falando de autorresponsabilidade. Então, quando você for preencher aqueles bloquinhos amarelos, são aqueles bloquinhos onde a gente coloca o trabalho, coloca as atividades que são para você, além do fixo, né? Então, o que você precisa fazer? Levar o filho da escola, ir no banco, comprar alguma coisa para casa que tá faltando, fazer mercado. E dentro disso você ainda vai incluir essas 5 coisas que eu vou te trazer, tá? Pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, se possível, colocar em pequenos tempos ali todos os dias. O primeiro é um momento de devocional, ou meditação, ou de conexão com o universo. Não tô falando aqui de religião, tá? Eu tô falando de um momento de conexão ali com o presente, né? Com a sua fé, caso você tenha. Você também vai tirar um tempo para você pensar nos seus sonhos. Para além das pendências, além daquelas metas, sonhos. Mas de fato realizar as coisas. Você vai também buscar uma leitura que não seja técnica, que alimente a sua cabeça e não só a sua produtividade. Você vai colocar um exercício físico, tá? Se for um dia muito puxado, não se cobra. Coloca um exercício leve, mas que de fato movimente o seu corpo sem nenhum tipo de pressão. E vai separar um momento de ócio criativo. Então, pode ser na hora do banho mesmo, um banho mais demorado, ou talvez um café em silêncio, sem muitos estímulos, aquela pausa sem culpa que você diz que nunca tem. Seja de 5 minutos, seja até de 10 minutos, mas coloca na agenda, separa dentro daqueles bloquinhos amarelos, porque você precisa disso para a máquina, que é você, continuar funcionando. Esse bloco vai para sua agenda, vai para a tela do seu celular, enfim, cria esses blocos, dá um nome para ele e marca como prioridade. E lembre-se, ninguém comanda o que não valoriza. E você precisa se valorizar antes de cobrar isso de qualquer outra pessoa que venha se relacionar com você. Esse é um erro que parece pequeno, mas é o que enfraquece tudo. Porque se você não voltar a ter tempo com você, com prazer, com vida, nenhum planejamento vai te manter em pé, vai te segurar em pé. Chegamos ao final dessa aula. Se ela fez sentido para você, parabéns, porque a maioria para antes mesmo de começar. Mas aqui você já deu um passo real e pode ir muito além. Essa aula é só o começo. Eu estou preparando um novo passo, que é o Comanda Sempre. O Comanda Sempre é um método completo para você estruturar a sua rotina, as suas finanças, a sua mentalidade, com um acompanhamento, ferramentas e um suporte direto comigo. Ele ainda não está à venda, mas se você quer ficar por dentro de tudo, entra no grupo de espera aqui pelo QR Code.
Lá dentro eu vou compartilhar conteúdos extras, mostrar os bastidores e abrir em primeira mão quando as vagas forem liberadas. Enquanto isso, baixa seu bônus, dá uma lida no PDF, aplica tudo que a gente construiu aqui. Você não precisa estar pronto para tudo. Você só precisa continuar se movendo sempre e com intenção. Porque comandar o seu negócio ou o seu futuro negócio começa hoje.